A graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, nesse nosso canal, Momento Vida com Deus. Convidando você a fazer sua inscrição, caso você não tenha feito. Convidando também a compartilhar essa página com seus amigos, familiares. Você possa visitar a nossa página no YouTube, Pastor José Antônio de Paula. Ele deixar o seu like, acionar o sininho para que você possa receber também de uma forma automática a nossa mensagem quando o YouTube assim o transmitir. E que você possa deixar também ali o seu pedido de oração, o seu agradecimento para que estejamos orando por você. Nós vamos meditar numa porção da Palavra de Deus neste momento. Eu gostaria de começar perguntando a você o seguinte: vivemos tempos de aflição, de dificuldades, não é? Em que vemos o nosso país, vemos o mundo, aí a situação fica difícil. E é quando neste momento acaba batendo a aflição, o medo, a angústia, a tristeza, a decepção, a incerteza. E a minha pergunta para você é: quando surgem esses momentos, onde você busca o consolo ou o renovo para suas forças? Há pessoas que, quando surgem as dificuldades, surgem os problemas, elas recorrem a alguns meios para buscar ou tentar, não é, suprir esses momentos difíceis que ele passa. E muitas pessoas acabam buscando renovar suas forças ou mesmo buscar o consolo para a sua vida em momentos de aflição no álcool, nas drogas, às vezes em passeios, viagens, não é? Muitas delas até no próprio trabalho. Outras nas rodas de bate-papo com os amigos. As pessoas acham que nesses momentos, essas formas, essas maneiras, elas conseguem suprir suas necessidades, elas conseguem renovar as suas forças. Mas é um verdadeiro engano, porque essas coisas elas podem surtir algum efeito momentâneo, passageiro, e em meio às vezes a essa busca de renovo das forças ou mesmo do consolo no álcool, nas drogas, depois vem a decepção maior, a frustração maior quando passa o efeito, quando o sofrimento vem maior ainda para com as famílias. E é justamente aí que nós paramos um pouquinho para pensar, e devemos parar um pouco para pensar o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus tem para a sua vida. Então, a minha pergunta para você é: o que falta para você em tempos de luta? E a resposta nós podemos buscar aqui na palavra de Deus. O Salmo 46, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco,
Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vejam que a palavra de Deus, ela tem a resposta, ela tem a solução, ela tem aqui para nós a fonte segura onde nós podemos renovar as nossas forças, onde nós podemos buscar o consolo nos momentos difíceis que passamos em nossa vida. Não nessas coisas passageiras que muitas pessoas buscam. Agora mesmo dá para ouvir aqui a alguma distância pessoas que gostam de curtir um som às alturas. Então todo final de semana é assim, é como se fosse o chamado pancadão. E as pessoas acham que o renovo das suas forças, o renovo da sua alegria, não é? O consolo para as suas lutas, dificuldades e frustrações são através dessas coisas. Mas com isso acabam, com certeza, deixando outras pessoas frustradas, irritadas. Mas nós vemos que para a nossa vida o consolo, o conforto que nós precisamos vem e é o Senhor, o nosso Deus. E ainda que você possa se julgar forte demais a ponto de se achar autossuficiente para vencer todas essas lutas, todas essas barreiras que possam surgir em sua vida, eu digo para você que você não consegue. Você não é capaz de vencer sozinho. Porque Deus é aquele que, mesmo você não querendo, Ele tem te ajudado. Ele tem te auxiliado, Ele tem mostrado a você, tem dado a você condições de parar um pouco para pensar e ver que se você tem alcançado alguma coisa, não são pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, e sim pela ação poderosa de Deus. Então a pergunta continua aqui: o que falta para você em tempos de lutas? Então a Bíblia nos mostra aqui, não é? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É aquele que está pronto, preparado em todo momento a nos socorrer. É aquele que está pronto a te socorrer. E olha que Ele vindo ao seu auxílio, ao seu alcance, ajudando você, não vai haver efeitos colaterais prejudiciais à sua saúde de forma alguma. O álcool traz, a droga traz, outros meios, como foi citado aqui, ele pode trazer efeitos colaterais para a sua vida. Mas quando você busca o Senhor, quando você coloca o Senhor, quando você tem nesse Deus aquele o qual você busca em tempos de luta, em tempos de dificuldade, Ele é aquele que te socorre, e os efeitos dele são maravilhosos, porque são efeitos de alegria, de prazer, de satisfação. Esse é o melhor que nós temos para a nossa vida e devemos buscar, porque uma coisa é certa: se Deus estiver conosco, comigo, com você, pode ter certeza, não há motivo para receio, não há motivo para dúvida, não há motivo para tristeza. Porque Deus estando no controle, nenhum poder, nada poderá tirar-nos deste círculo de proteção que Deus nos concede. E pode ter certeza de que nada
foge ao controle desse Deus maravilhoso. Por isso, retorno à pergunta inicial. O que falta para você em tempos de luta? Eu posso dizer para você, responder para você aqui, dentro da palavra de Deus, e que você precisa saber que em tempos de luta, em tempos de dificuldade, Deus é a nossa força. Deus é a minha força e Ele precisa ser também a sua força. Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 2, nós lemos: o Senhor é a minha força e a minha proteção, foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai e eu o exaltarei. O salmista reconhece que não há outra fonte aonde buscar, quando ele diz aqui: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. É o que acabamos de ler agora, o Salmo 46, versículo 1. E Gênesis confirma aqui, a palavra de Deus é aquela que confirma esse auxílio, esta força presente de Deus àquele que busca. Por isso, é necessário que você saiba, que você entenda, que você busque, em tempos de luta, esse Deus. Deus que é a força daquele que o busca de todo o coração. O Salmo 27, versículo 1 nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Aquele que busca ao Senhor, ele não precisa temer. Aquele que confia em Deus não precisa ficar angustiado. Não precisa buscar a alegria, o conforto, o consolo, o renovo das suas forças e outras coisas, porque ele busca em Deus, que é suficiente. Ainda no Salmos 73, versículo 26, ele diz: ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para analisar a sua vida e ver que você precisa de Deus em todo o tempo? Você pode dizer: ah, pastor, eu não preciso de Deus, eu sou o meu próprio Deus. Eu já vi pessoas dizerem isso. Mas se a pessoa se acha sendo ela mesma Deus, por que ela precisa de refúgio? Ela precisa buscar o consolo, o conforto, o renovo das suas forças em outras coisas. Se ele é Deus, ele poderia dar a solução de forma imediata. Ele poderia ficar tranquilo, ele não ficaria triste, não ficaria amargurado, não ficaria inquieto, não se sentiria inseguro, com medo. Deus não tem medo, Deus não é inseguro. Deus é a própria fortaleza. Vejam quanta coisa o ser humano pensa e age de forma errônea, estando distante de Deus. Mas em segundo lugar, aqui nós vemos que, e eu digo para você que você precisa saber, que em tempos de luta, Deus é o nosso refúgio e esperança. E Ele precisa ser também o seu refúgio e a esperança. Deus. O versículo 1, voltando aqui nele novamente: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre. Ele está sempre presente na adversidade. Deus, não há outro. Você pode estar na roda de amigos, né, num bom bate-papo. Você pode estar reunido com seus amigos, ali, quem sabe bebendo, quem sabe se drogando, fazendo uma série de coisas, mas sentir um vazio dentro do seu coração. E este vazio é a falta desse Deus maravilhoso. Numa outra versão, esse mesmo versículo 1 do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Ele não falta para aquele que o conhece, para aquele que o tem, para aquele que o busca, para aquele que confia nele. Ainda no Salmo 71, versículo 3, a parte A do versículo diz: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio. Que maravilha quando nós reconhecemos que Deus
é a nossa rocha de refúgio. Mas ele termina o versículo dizendo: para onde eu sempre possa ir. Deus se faz sempre presente. E em todo tempo, em todo momento que você o buscar, pode ter certeza, Ele estará pronto a te socorrer. Porque Ele é o nosso refúgio, único refúgio e fortaleza. Ainda o Salmo 71, versículo 5 diz: o Senhor Deus é a minha esperança, confiei no Senhor desde a minha juventude. Poxa, como seria bom que todos nós realmente buscássemos ao Senhor desde a nossa juventude. Mas não, nós tentamos buscar os prazeres que a vida oferece. E aí nós ficamos realmente decepcionados. Eu digo isso por experiência. Quando busquei o Senhor realmente de coração, quando recebi minha vida mudou, minha vida foi transformada. Hoje eu posso dizer, hoje eu vivo feliz. Tenho dificuldades, sim, como todo mundo. Tenho minhas lutas? Tenho, com certeza. Mas eu tenho aonde recorrer e renovar as minhas forças, renovar as minhas esperanças, porque eu a busco em Deus. Mas em terceiro lugar, você precisa saber que em tempos de luta, Deus é a nossa única segurança, não há outro. Ele traz aqui: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Não há o que temer para aquele que busca o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O Salmo 125, versículo 1, ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, eles não tremem nem caem, porque confiam em Deus, porque estão firmados no Senhor. E esse Deus é o Deus que eu compartilho com você neste momento, para que você também o busque, para que você também o conheça, para que você também entregue sua vida e confie nele. Ele que é a única segurança para aquele que o busca. Salmo 71, versículo 1 diz: ó Senhor Deus, Tu és a minha segurança, nunca deixes que eu sofra a vergonha da derrota. Ninguém quer ser derrotado, todos querem sair vitoriosos, mas aonde é que tem buscado a sua vitória? Aonde é que você tem buscado a fonte para que você seja vitorioso? A resposta aqui, que Deus é a nossa única segurança, e Ele precisa ser a sua única segurança, para que em tempos de luta realmente você saia vencedor, não saia derrotado. Mas em quarto e último lugar aqui, eu digo para você que você precisa saber que em tempos de luta é necessário, é preciso que você confie tão somente em Deus. E há pessoas que confiam em muitas coisas, mas essas coisas não dão solução, não dão resposta. E é interessante que, mesmo não obtendo resposta, não há crítica, não há dúvida, não há medo, não há questionamentos. Mas quando fala em Deus, as pessoas questionam, as pessoas têm dúvida, as pessoas querem ajudar. E aí, em tempos de luta, sofrem. Veja o que traz Romanos capítulo 8, versículo 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Diante das lutas, dificuldades, problemas, frustrações, medos, onde há necessidade de busca desse renovo de forças, do vigor, onde é que as pessoas têm buscado? E aí Deus diz aqui, olha, né, através do
apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, dizendo: olha, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Aí ele mesmo dá a resposta: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Aí a resposta diz: ninguém. Porque quando nós buscamos a Deus, quando nós temos a Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa segurança, aquele em quem nós confiamos, nada nem ninguém pode nos vencer, porque Ele nos dá a vitória. A maior vitória que o Senhor nos dá é a vitória em Cristo e por Cristo Jesus. Salmos 20, versículo 7, ele diz: alguns confiam nos seus carros de guerra, outros, nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. Muitos confiam em muitas coisas, no seu próprio eu, nas suas forças, no seu conhecimento, nos seus estudos, nas suas experiências, mas a melhor experiência é aquela que nós temos com Deus, sabendo que Deus está no controle, que Deus direciona todas as coisas. Isaías capítulo 12, versículo 2 diz: Deus é o meu Salvador, eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder, ele é o meu Salvador. E aí? Qual a resposta você tem? O que falta para você realmente quando você enfrenta tempos de luta, de dificuldade? O que falta para você? Você já tem a resposta? Eu digo para você: Deus conhece a minha, a sua, a nossa fraqueza, as nossas limitações, e só Ele, só Deus pode nos fortalecer. Só Ele pode nos ajudar a vencer. Só Ele pode nos dar a vitória diante dessas lutas, das dificuldades. Sabe por quê? Porque Deus é mais forte. Deus tem muito mais poder do que qualquer coisa que venha nos atacar. E o Salmo volta a dizer aqui: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Veja qual é o convite que ele faz: olha, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Ele diz aqui: olha, pare de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E o salmista termina dizendo: sabe por quê? Porque o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você crê nisso? Então, o que falta para você em tempos de luta é ter Deus, o único Deus, como sendo a sua única e verdadeira força. É você ter Deus como seu único refúgio. É você ter Deus como a sua única segurança. É você confiar somente em Deus, que pode reverter toda e qualquer situação adversa da sua vida. Basta você buscar de todo o coração. Você não quer fazer isso? Faça isto. Coloque sua vida diante do altar do Senhor, porque Ele tem para você a resposta em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de aflição. Ele é o socorro, Ele é a solução. Eu quero orar com você. Amado e eterno Deus, como é bom saber que em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de aflição, em tempos de incertezas, o Senhor é o nosso único e verdadeiro socorro. Em Ti está a verdadeira solução para todos os nossos questionamentos. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, o Senhor vá de encontro a esta pessoa que está ouvindo o recado do Senhor neste momento.
Que ele, diante de suas lutas, diante das suas dificuldades, diante das suas aflições, ele entregue sua vida no teu altar. Que ele receba do Senhor a resposta necessária para este momento. Que ele receba o renovo das suas forças, a restauração da sua alegria, o restauro, ó Deus, da sua família, o consolo operado pelo Espírito Santo do Senhor. Mas que acima de tudo ele tenha a Ti como único e verdadeiro Deus e a certeza de viver eternamente na Tua presença por Cristo Jesus nosso Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque Tu és o nosso refúgio presente em tempo de angústia. Porque o Senhor é a nossa única e verdadeira esperança. Por isso, ó Deus, eu Te louvo, por isso, ó Deus, eu Te agradeço e peço esta bênção, firmado na Tua palavra e na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, no nome de quem eu Te peço, no nome de quem eu Te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus renove realmente as suas forças, que Ele possa fazer de você uma nova pessoa, um novo ser, e que a sua fé, que a sua confiança e a sua esperança esteja tão somente em Deus. Pastor José de Paula, esse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma semana debaixo da graça, desse amor, da misericórdia dele, em nome de Jesus. Amém.